Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. Senhor Fudjack, hoje o programa promete. Hoje é de um caso muito famoso, anterior a Varginha, mas que tem algumas ligações com o caso de Varginha, não é? Exatamente. Salve, salve PH, salve todo mundo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E hoje vamos falar sobre queda de UFO. Em uma cidade lá na Bahia que tem sim relações com o caso Varginha. A gente vai entender o porquê. É isso aí. Nós estamos falando do caso de Feira de Santana, ocorrido no dia 12 de janeiro de 95. Praticamente um ano antes de Varginha, né? Um ano antes de Varginha. E, PH, se você me permite, eu vou fazer umas linkagens aí com outros casos também aí, que vale a pena a gente comentar. Inclusive, falando sobre uma descoberta que eu tive a questão de 2 horas atrás, que nem você tá sabendo ainda. Vou ficar sabendo agora. Eu também tenho algumas coisas que chegaram pra mim essa semana, então vamos que tá cheio de notícia hoje. Daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Logo depois da nossa vinheta. Forças Armadas, queda de OVNI, bicho preguiça, soldado brasileiro, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Temos relato, né, senhor Fudjack? Antes de entrarmos no nosso caso da Feira de Santana, vamos ver aí a história do David. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acreditesequiser.podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você! Fala PH, fala Jackson, aqui é o David, sou de São Pedro, interior de São Paulo. Bom, esse meu relato ocorreu em 87. Eu na época tinha 7 anos e foi no sítio dos meus pais esse ocorrido. Bom, é assim, aqui a cidade de São Pedro, ela tem uma outra cidade dentro dela, que é Águas de São Pedro. É uma cidadezinha bem pequena, que hoje em dia ela tem em torno de uns 3.000, 4.000 habitantes. Hoje, 2023. Imagine em 87, quanto menos pessoas tinha. E nessa cidade, em Águas de São Pedro, tem um bosque muito grande de eucaliptos, que foi plantado ao fundo do Hotel Senac de Águas. Então, ele é bem gigante e bem fechado. E o sítio do meu pai era de frente com esse bosque. Então tinha uma estrada que passava, que do lado esquerdo ficava o sítio do meu pai e do lado direito ficava esse bosque. Bem fechado, eucaliptos bem grandes, que tem até alguns eucaliptos que precisa de 3, 4 pessoas para abraçar esse eucalipto. E era bem de manhãzinha, meu pai acordou, né, para tirar o leite das vacas, e logo depois ele ia levar eu pro colégio.
Daí, na frente da casa que tinha a estrada que subia para sair na pista, ele deixava a caminhonete, ele terminou de tirar o leite, ele foi ligar a caminhonete. No que ele chegou lá na frente da casa, ele chamou eu. Ele falou, corre aqui, vê um negócio. E era uma, assim, do meio do bosque, tava saindo uma bola gigante. Ela tinha um tom de amarelo com laranja, ela parecia uma bola de lava. E aqueles tons de amarelo, de laranja, meio que se mexia dentro dela. E ela levantou do meio do bosque sem fazer nenhum barulho e não movia uma folha das árvores, que ela estava saindo do meio das árvores, ela não mexia nada, nenhum eucalipto mexia ali. E naquela euforia, porque meu pai também gosta muito disso, eu até me lembro que a minha mãe, ela é meio cética nisso, né? Ela não acredita, ela fala, não é nada isso daí, é mãe do ouro. E meu pai virou e falou assim, vamos seguir? E eu só me lembro de montar na caminhonete, a gente sair na pista, aquela bola levantando, pegou uma certa altitude, não estava muito alta e começou a se locomover em linha reta, bem devagar. E a gente com a caminhonete seguindo ali, olhando tal, tudo. E chega num ponto da estrada que ela faz uma curva. E nessa curva a gente parou no acostamento e ficou olhando. Aquela bola ali, ela seguiu reto até um trecho, de repente ela fez uma curva e sumiu. Ela sumiu, foi embora. E eu fiquei todo eufórico com aquilo e tal. Meu pai deixou eu no colégio, cheguei no colégio contando, né, pra todo mundo. Eu vi um disco voador aqui, não sei o que. Eu me lembro que a professora ficou brava comigo, que ela falou que isso daí não existe. E o meu amiguinho que tava ali, coleguinha que tava ouvindo eu contar, ele falou assim, eu também vi isso. Ele passou em cima do sítio também que a gente mora e foi sentido ao rio Piracicaba. E detalhe, o sítio que esse meu amigo morava, ele era bem longe de onde o sítio do meu pai era localizado. Então, foi uma distância muito grande que aquela orbe, disco não era porque ele era redondo, mas aquela bola seguiu. E sumiu ao sentido do rio Piracicaba, que é um rio bem grande daqui da nossa região. Então, esse relato ele é bem interessante, né? Porque ocorreu no interior de São Paulo e numa área rural, né? A área rural geralmente é sempre cheia de relatos e histórias e tudo. E vendo o relato dele é interessante que ele chega na escola e fala que, né, a professora fala que isso não existe, que isso é mentira, né? Na hora eu lembrei do filme do Chico Xavier, em que a professora fala que essa história de espíritos era mentira e tudo, e daí fica tirando sarro dele. É quase a mesma coisa, né? Ele vendo, porque não é o primeiro relato que ele trouxe, né? Então ele tem um histórico de avistamentos e também me chamou a atenção que é curioso porque tem pessoas que têm muita história, assim, muitos avistamentos em vários momentos da vida e tem outros que não tem nada, né? Não tem avistamento nenhum e ficam céticos e ficam ridicularizando o tema porque não tem avistamento. Todo mundo, Jacques, tem um momento assim que, eu já falo, todo mundo nasce cético default de fábrica. Nasceu cético. Mas tem um momento que uma chavinha clique vira. Ou um avistamento, ou uma parada assim insólita, ou você tem um contato com alguém que já se foi, alguma coisa nesse sentido, e a cabeça muda, cara. Você precisa ter uma experiência assim pra cabeça mudar. Pois é, interessante esses membros. Pois é. Achei interessante também ele relatando isso dessa bola e tal, não sei o que lembra muito a Mãe do Ouro, né? Eu falei pouco tempo atrás aqui, eu vi alguma coisa parecida assim na serra aqui de Belo Horizonte. Então, cara, bem comum, né? É, bastante comum. A questão da Mãe do Ouro, né? Que é um fenômeno puramente ufológico, se você for ver, né? Pois é. Ele é de São Pedro, interior de São Paulo. É uma região ali bem comum de avistamento. Inclusive, uma coisa que é bem comum nessa região também, e o David vai voltar com outro relato, é lobisomem, né? Tem muita história de lobisomem no interior de São Paulo. Pois é. Vamos falar sobre lobisomem de novo aí no futuro, certeza. Então tá. Até lá, vamos ficar com o nosso caso da Feira de Santana. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno.
12 de janeiro de 1995, quase um ano, como nós falamos no início do caso de Varginha. O que rolou, senhor Fudiek? Então, PH, na madrugada de 12 de janeiro de 1995, praticamente um ano antes do caso Varginha, tinha um cidadão, morador ali da zona rural de Feira de Santana, ele estava caçando tatus à noite, quando ele viu um objeto luminoso se aproximando da região e caindo em uma lagoa, segundo o relato dele, né? E aí ele foi lá, viu aquele objeto que parecia um ovo, havia um buraco nesse ovo e ali dentro ele viu duas criaturas. E aí com um pedaço de pau ele puxou o OVNI para a beira do açude e tirou as duas criaturas e teria levado essas criaturas para casa. E aí no dia seguinte ele ligou para as emissoras de TV lá da região, oferecendo um furo de reportagem, pois ele teria uma nave alienígena e os tripulantes. Pô, que furo! Que furo, velho. E aí a imprensa já contatou dois ufólogos, Alberto Romero e o Manuel Paranhos, ufólogos lá da região de Salvador, e eles então iniciaram uma investigação. Só que o cara, ele queria vender a história, né? Aí entra aquela questão, né, de ter um ganho financeiro em cima de um fato. Ele queria vender a história e queria saber quanto queriam pagar pra ele por isso. Deixa eu só abrir um parêntese rapidamente, porque quando fala assim, a pessoa tá querendo lucrar em cima do caso e tal. Cara, se uma nave cai na sua casa com seres lá dentro e você quer divulgar isso, se uma emissora de televisão pegar, ela vai lucrar em cima de você. Então eu acho que nada mais justo do que você cobrar um valor e passar aquilo pra frente. Eu não condeno ele, não. Eu concordo contigo, PH, mas os céticos vem condenar, né? Vão dizer, ele queria se promover, ele queria ganhar em cima disso, né? Mas aí, a gente vai analisando a história e a história tem pontos muito sólidos ali que você vê que não é uma invenção. E aparecem testemunhos adicionais, pessoas que não querem aparecer, mas que estão confirmando os fatos que ocorreram, e aí você vai vendo as ligações com outros casos, e você vê que você tem um caso muito sólido ali. E então, assim que tomou conhecimento do caso, o ufólogo Alberto Romero telefonou pro cidadão ali, uma pessoa chamada Beto Lima, que era dono de uma fazenda. E agora, uma informação que vocês não conhecem, tenho certeza que nenhum ouvinte aí sabe, mas o dono da fazenda, o cara que teria resgatado esses alienígenas e essa nave, ele foi candidato a vereador na cidade de Feira de Santana no ano 2000. Ele não se elegeu, mas ele foi candidato. Então é um cara, até certa forma... conhecido, sim. Isso. Então muitos de vocês devem ter visto a fotinha dele aí quem é da região da Bahia, pode ter visto a foto dele ali como candidato. Então essa é uma das informações novas aí pra vocês. Pois bem, então ele tentou negociar isso aí, né? O ufólogo tentou negociar com o cara porque ele queria ver primeiro a nave, os alienígenas, pra saber quanto que valia. E aí o cara falou assim, pois bem, então eu vou voltar lá pra fazenda, vou pegar os alienígenas, a nave, eu vou trazer aqui pra você dar uma olhada. Trazer pra cidade, cara. Ele ia levar pra cidade pro ufólogo ir lá ver. Ele levou a nave pra cidade. Lá onde ele morava. E aí... caramba, velho. Nesse meio tempo, os ufólogos então começaram a planejar como é que eles iriam fazer a investigação, né? Eles já reuniram toda a equipe, tudo, e estavam lá planejando. E aí, durante a noite, o ufólogo Manuel Paranhos deveria ligar pro Beto Lima para acertar os detalhes da ida deles até a Feira de Santana para ver os alienígenas, ver a nave e dar seguimento ao caso. Seria o caso ufológico da década, né? Se tivesse dado certo. Com certeza. Mas aí, então, ele ligou lá pro Beto Lima e quem entendeu foi a esposa dele. E a esposa dele soltou os cachorros nos ufólogos. Vocês não liguem mais pra cá porque meu marido é um bêbado e quando ele bebe ele fica falando demais. E aí ele bebeu, falou demais dessa história aí, agora tá vindo um monte de gente estranha aqui na minha fazenda e a gente está assustado, não ligue mais pra gente. Foi isso, encerrou a ligação e ele não conseguiu mais contato com essa família. Eles acharam estranho, né? Pô. Sim, o cara que ofereceu e tudo. Isso, e aí não conseguiram mais contato com ele, e aí eles meio que desanimaram ali. Mas alguns detalhes haviam chamado a atenção. Segundo o relato da testemunha lá, o Beto Lima, esse objeto ele tinha uma aparência metálica, brilhante, mas ele tinha um sistema de camuflagem eficiente, que você olhava e você confundia com o ambiente, né? Então você tinha que olhar com muita atenção para ver o objeto ali realmente. E desse objeto saíram 2 tripulantes, como se fosse um parto, né? Tinha aquele buraco, saiu uma gosma daquele objeto e saíram os tripulantes. Um era uma espécie de Grey, um ser pequeno, com olhos grandes, uma pele mais acinzentada e tudo, parecendo uma criança, do porte de uma criança. E um outro que era peludo, estilo bicho preguiça, um animal peludo. Caramba, velho. E aí, então, o animal peludo ainda estava vivo, mas estava gemendo, estava agonizando e tudo, e o outro já estava morto, né? Então ele recolheu, levou para a sede da fazenda, e isso é o que ele tinha falado para os ufólogos. E aí eles perceberam que nesse relato dessa pessoa,
o depoimento ele era muito preciso, né? Porque se uma pessoa está inventando uma história, vai inventar uma história para ganhar um dinheiro, por exemplo, ela vai usar o senso comum, né? Ah, um alienígena verde caiu na minha fazenda e eu capturei, mas estive em contato com ele, dei uma voltinha no disco voador e tudo. Ele iria inventar uma história assim, né? Uma história mirabolante. Uhum. Ele ia usar mais coisas que estão na cultura pop e tal, não uma história mais, assim, diferente igual foi a dele, né? Mas ele deu detalhes muito precisos que se verificam em outros casos ufológicos. Material metálico extremamente leve, como tem nos outros casos de quedas de OVNIs. Os detalhes das criaturas, que são detalhes muito específicos de casos pouco conhecidos, que ele deu ali no relato. Então os ufólogos estavam propensos a acreditar no caso. E aí, 2 anos depois, eles foram até uma rádio para dar entrevista sobre ufologia e eles comentaram sobre o caso. E dessa entrevista, uma pessoa estava ouvindo e ela resolveu escrever uma carta para os ufólogos, contando o que realmente teria acontecido, né? E essa pessoa não se identificou, ela assinou essa carta como se fosse um amigo. Ô Jackson, interrompendo rapidamente a sua linha de raciocínio do caso aí, eu só queria lembrar, eu não sei se todo mundo que tá escutando a gente ouviu todos os episódios, mas o primeiro episódio que nós gravamos, né, Jackson, que foi a onda ufológica na década de 70. A gente contou alguns casos aqui de Belo Horizonte, de uma quase noite oficial que teve aqui na década de 70, e eu aproveitei na ocasião que a gente tá falando de Belo Horizonte e contei do meu relato que eu tive em abril de 2022. Rapidamente, eu não vou entrar em detalhes, quem quiser corre lá e escuta o episódio pra saber detalhes, mas eu tava com minha mulher assim, eu olhei pro céu e eu vi alguma coisa passando. Eu notei que tinha alguma coisa passando porque tinha umas estrelas no céu e as estrelas sumiram. Eu olhei, fiquei olhando e a estrela puff apareceu. Quando eu firmei minha vista, eu vi alguma coisa muito grande, parecia, sei lá, um ônibus assim, muito baixo, sem fazer barulho nenhum, andando no céu. Mas eu não consegui identificar o que era. Por quê? Ele tava meio que camuflado, cara. Eu olhava aquilo, eu via como se fosse uma silhueta de vidro. Já viu o avião da Mulher Maravilha, naqueles desenhos que você via só o contorno dele? Sim. Tipo aquilo. Mas eu não conseguia ver através dele, porque quando ele passava em frente a uma estrela ou alguma árvore que tá mais fundo no fundo, tampava. Aí eu chamei minha mulher, olhei, olha, não que a gente olhou pra cima, bateu um reflexo, eu não sei se era da lua ou do objeto. O reflexo bateu da ponta de trás pra frente e eu consegui ver exatamente o formato de um disco voador. Exatamente. E ele continuou muito devagar e foi embora. Exatamente igual essa nave, camuflada. Pois é. É isso que a gente tava comentando, né? Que você tem a conexão com vários outros casos ufológicos. O Sim. que torna o relato dele mais plausível, né? Uhum. E aí, então, esse amigo, ele descreveu, ele deu alguns detalhes sobre esse caso. E ele falou que houve pelo menos 2 corporações envolvidas no resgate do OVNI e que foram enviados todos os esforços para que tudo isso ficasse em sigilo. Os envolvidos foram ameaçados de prisão, quem participou do resgate e tudo, e só que daí ele estava precisando desabafar, porque era uma história extremamente surreal e estava entalado na garganta dele, e daí ele precisava desabafar. E aí ele deu esses detalhes para os ufólogos. Então eles decidiram reabrir o caso e foram até a fazenda, acharam que quem tinha enviado essa carta, o tal amigo, era o próprio Beto. Só que daí eles chegaram lá e encontraram o Beto e viram que ele estava realmente assustado por ver os ufólogos ali. E aí ele falou assim, não, eu não sou o Beto que vocês estão procurando, e aqui não é a fazenda onde caiu o OVNI, isso é lá em tal lugar, vocês vão falar com o Humberto, que é na fazenda dele que caiu. Só que os ufólogos já estavam meio ligados, né, que era ali mesmo que tinha caído e que ele estava mentindo. E aí eles insistiram um pouquinho e aí o Beto realmente assumiu. Ah, não, realmente foi aqui que caiu o OVNI, eu sou o Beto verdadeiro. E aí ele falou que ele não gostaria de falar mais sobre o caso porque tinha medo do que poderia acontecer com a família dele. Aí você já vê as garras do acobertamento, né? Os militares pressionando as pessoas para manter isso em silêncio, né? E aí ele falou para os ufólogos assim, que ele, o Beto, ele era sargento reformado da Marinha. E ele estava recebendo ameaças de oficiais da Marinha para manter o caso todo em sigilo. Eita. Olha só, eu não vou citar nomes ainda, porque eu não verifiquei a história. A própria pessoa que me passou essa história falou que vai correr atrás da fonte de informação, mas eu vou explicar o que ele me falou. Ele entrou em contato comigo um tempo atrás e falou que tinha coisas novas sobre Varginha que provavelmente eu não saberia. Pô, Varginha, acho que a gente tá no meio da ufologia e tudo que aparece a gente já fica sabendo, né? Ou não, né, Jackson? Porque hoje teve uma notícia quentíssima que a gente vai falar mais pra frente. Mas enfim, ele virou e falou pra mim a seguinte história. PH, eu conheci um coronel, um sargento, não sei, reformado da Marinha, e ele me contou
que um dia ele estava de serviço e recebeu uma notificação, um aviso, um chamado de um navio que estava na costa brasileira, e esse navio captou um objeto, um OVNI voando. E eles acionaram, cara, os Estados Unidos e o NORAD para saber o que fazer, como se portar. Segundo esse cara que ele me falou, foram instruídos aqui a acionar a Força Aérea Brasileira, interceptar o objeto e abater o objeto. Até então eu nunca tinha ouvido falar que Força Aérea Brasileira tinha abrido fogo contra um OVNI. E que a partir desse momento, quando o OVNI caiu, o protocolo foi passado para a mão do Exército, que assumiu ali a operação de busca e recuperação de tudo. Mas o pontapé inicial do caso Varginha, segundo ele, foi dado pela Marinha, que estava monitorando. Pois é, olha que história interessante, hein? Se a Marinha tiver dado o pontapé inicial nisso aí, não me surpreende. Nós temos o envolvimento da Marinha, nesse caso de Feira de Santana, porque o pessoal do Serimar, da Marinha, esteve lá ajudando no resgate desse OVNI de Feira de Santana, segundo os próprios militares que foram informantes, né, do caso. E nós temos também o envolvimento da Marinha no caso Navegantes, que a gente vai trazer num outro momento aqui, que a Marinha resgatou um OVNI em Navegantes, lá em Santa Catarina. E hoje, uma informação que eu soube a questão de 2 horas atrás, militar que estava servindo a bordo da fragata Liberal da Marinha Brasileira, na noite de 19 de maio de 1986. E um OVNI redondo parou na frente do barco. Ficou lá parado um tempo e depois saiu em alta velocidade. Vamos só refrescar a memória dos nossos ouvintes aqui. 19 de maio de 1986. Noite oficial dos OVNIs, correto? Exatamente, essa noite. Noite oficial dos OVNIs, né? Com dezenas e dezenas de OVNIs sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, e eu sempre bati na tecla de que a Marinha tinha registros sobre OVNIs naquela noite e que os barcos da Marinha teriam visto esses objetos, e agora as comprovações estão surgindo. Ô Jackson, olha só, a gente fala muito de exército, de aeronáutica, porque, claro, os negócios voam, aeronáutica, cai OVNI aqui, exército. Mas se a gente parar pra pensar, faz muito mais sentido a Marinha ter muito mais registro disso, porque, bicho, olha o tamanho dos oceanos. E é uma coisa que se acontece lá no meio do oceano, não tem testemunha, não tem. Diferente de uma coisa voando que passa perto de uma cidade, que alguém vê, de um OVNI que cai em algum lugar, mesmo que afastado, às vezes tem pessoas ali na região que veem alguma coisa. Lá é praticamente inabitado, cara. Então eles podem ter um controle muito maior disso. De repente a Marinha tem um acervo gigantesco de material ufológico que nunca foi divulgado, porque eles nunca foram questionados desse material. Pois é, uma vez eu entrevistei um oficial da Marinha, e ele era uma das pessoas que registravam esses objetos quando apareciam. Ele falou que o acervo da Marinha, em termos de registro, é superior ao da Força Aérea. Porque a Força Aérea ela tem aquele formulário, né, de 2 páginas, que é ridículo, registrando os fatos ufológicos. Só que o da Marinha é algo bem mais significativo, porque os caras colocam o máximo de informação possível nos relatórios, nos formulários, colocam foto de tela de radar, de sonar, foto de objeto, filmar, o que eles puderem inserir nos arquivos, eles colocam. Isso é enviado para o Estado-Maior da Marinha. E então o acervo deles deve ser realmente fabuloso, deve ser realmente gigantesco mesmo. Sim, e Jackson, só mais uma coisinha também, que a gente conversou no episódio de Roswell lá com o Tiquete, e ele meio que explicou que lá nos Estados Unidos, as forças armadas, elas não se unem em busca de recursos, em busca de dinheiro público, de verba pública, cada uma tem suas alegações ali, suas preocupações, e cada um, é aquela parada de cada um por si. Aqui no Brasil, como pela lei o orçamento é dividido em partes iguais, tanto Marinha, Aeronáutica e Exército, isso é coisa que agora, que nessa conversa que me surgiu isso. Eu imagino que aqui no Brasil não tenha essa parada de a Marinha achou, ela esconde. Não, eu acho que sim, no Brasil as 3 forças conversam, mas elas respondem a alguém que assume esse acobertamento, que seria os Estados Unidos. Eu concordo, PH. A gente vê na documentação, e eu vejo isso nos documentos que eu analiso, que existe um diálogo muito intenso entre as forças armadas. Nos documentos ufológicos já liberados, existem 2 documentos da Marinha sobre avistamentos ufológicos. Então a Marinha enviou documentos sobre avistamentos para a Força Aérea, por algum motivo. E nos documentos que eu já acessei da Marinha, você vê que tem intercâmbio de pilotos da Força Aérea Brasileira com os da Marinha. Sim, e claro. Não apenas isso, eles têm reuniões de trabalho, eles têm operações conjuntas que são muito frequentes.
E, ô Jackson, a gente citou também aqui na noite oficial que foi pego um plot no radar de 11 quilômetros e que ele foi se distanciando até chegar em alto mar e sumiu. Cá pra nós, vamos lá. Você acha que a aeronáutica estava monitorando uma parada de 11 quilômetros e quando ela se aproximou do mar, teoricamente não seria mais jurisdição deles? Vocês acham que eles não encaminharam isso para a Marinha? Você acha que a Marinha não monitorou esse objeto? Você acha que eles não têm registro disso? Nem que seja em tela de radar ou sonar? Porque lembrando, o ar ali e tal, os radares pegam e tal, mas embaixo d'água é a Marinha, é sonar. Sim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Até porque, veja, os radares da Força Aérea, da Aeronáutica, na época da noite oficial, elas estavam lá em Brasília e na cidade de São Paulo. Havia algum lá no Rio de Janeiro e tudo. Mas aí você tem barcos operando no litoral ali, você já tem uma expansão do sistema, né? E outra coisa, um radar, geralmente ele tem aquele modo padrão, digamos assim. Ele vai fazer aquela varredura em 360 graus, ele vai atingir determinada distância. Vamos supor aqui, vamos chutar um valor, 240 quilômetros de alcance. Mas eles podem mudar o padrão de rastreio do radar para se concentrar numa região. E aí, o alcance naquela região, ele se expande. Então, ele vai para 360, 400 quilômetros de alcance. No caso da Marinha, como eles têm que monitorar o mar, os radares vão ficar olhando para o mar, eles vão ficar focados. Então, eles têm um alcance bem maior do que os radares que estariam em Brasília e na cidade de São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então eles têm sim, tiveram conhecimento de fatos ufológicos na noite oficial, e eu bato de novo nessa tecla, a Marinha tem documentação sobre a noite oficial. E aí eu pergunto, né, eu sei que vai ter militares ouvindo aí, vai ter militares porque eles monitoram nossas atividades, né, PH? Eles são um público fiel aqui no podcast, são lá no mesmo. canal. Eu tô perguntando, cadê esses documentos? Por que não libera pra gente poder fazer uma análise mais apurada e ajudar vocês a planejar uma ação caso os caras resolvam descer, né? Se Pois tiver um contato aberto e definitivo, eles não estarão preparados para conter o caos social que vai acontecer, né, numa situação dessa. Se eles ajudarem a gente tem como ajudar eles. É simples. Questão lógica. Então, cadê a documentação? Vamos liberar isso, né? Pois é, ficar ameaçando de forma velada aí não rola não, cara. Dá uma moral. A parada vai ser divulgada, a verdade vai vir à tona. Então, colaborem. Ajudem o inevitável. É isso. Olá, Jackson, a gente deu um rolê gigantesco aqui pra jogar a culpa inteira nas costas da Marinha. Vamos lá, Feira de Santana. Certo, e voltando então ao caso Feira de Santana, os ufólogos receberam mais uma carta aí depois de algum tempo, de uma pessoa que se identificou como um soldado brasileiro. E ali ele forneceu mais informações, né, sobre esse resgate, dando detalhes da captura, citando especificamente a presença da Marinha, a presença do Salva-Aero lá de Recife. O Salva-Aero é um departamento dentro da Força Aérea especializado em resgates, né? Se cai um avião, por exemplo, é o Salva-Aero que vai atrás, que vai lá para fazer o resgate, né? Geralmente, às vezes acontece um acidente em área de mata, né? Um bombeiro tem mais dificuldade de acessar, já o Salva-Aero tem a sua especialidade, né? Ele consegue chegar lá com mais habilidade. Então foi acionado esse grupo de elite, né, para fazer esse resgate lá da nave dos aliens. E além do Salva-Aero, foi acionado também o 35º Batalhão de Infantaria do Exército, sediado lá em Feira de Santana. E aí esse batalhão é interessante porque na ocasião em que isso aconteceu, havia ocorrido um blackout na cidade de Feira de Santana, que atingiu ali desde Feira de Santana até a fronteira com o Sergipe. E eu acho isso até um tanto curioso, né? Um blackout justamente quando caiu um OVNI na região, meio suspeito. Calma, isso aí agora é uma coisa que eu preciso falar. Nós conversamos com o Carlos Alberto Machado aqui no episódio de Chupacabras. Uma coisa que como é que eu posso dizer? Me culpei. Eu não falei pra vocês daquele episódio que o Carlos Alberto fez um documentário fantástico sobre o Chupacabras. Ele pegou tudo lá e compilou um documentário de 1h40 que é um dos documentários mais completos sobre o assunto. E lá ele conta que numa cidade que estava tendo vários ataques de chupacabra, uma equipe de televisão fez uma reportagem, pegou coisas de moradores, coletou depoimentos, imagens de animais mortos, preparou uma matéria e essa matéria ia ser exibida no jornal local da cidade à noite. Quando o jornal foi entrar no ar, o prefeito simplesmente mandou desligar a luz da cidade.
Pois é. Ele desligou a luz da cidade e a luz só voltou quando o jornal acabou. Ah, é teoria conspiratória, a luz acabou e tal. Inclusive, na época, até a emissora fez uma nota lá de repúdio, a famosa nota de repúdio, né? Pra prefeitura que tinha cortado a energia e tal. É o acobertamento. Igualzinho nesse caso. Pois é. A gente vê as similaridades, né, entre os casos que vão acontecendo. E é interessante que aconteceu esse blackout e aí um cara da Coelba, que é a companhia elétrica da Bahia, ele foi pra rua pra fazer manutenção, né? Como vários outros. Só que ele foi fazer manutenção na frente do 35º Batalhão de Infantaria. E aí de madrugada, o que ele viu? Ele viu os caminhões saindo a toda, uma velocidade muito alta, para algum local desconhecido. E aí eles pararam e ameaçaram ele, ó, você não vai falar nada do que você tá vendo aqui. Você não viu esses caminhões saindo em alta velocidade daqui. Sigilo absoluto. Porque é uma coisa que, vamos parar pra pensar, faz muito sentido, principalmente quando é uma cidade mais afastada, mais interior. Se você corta a energia da cidade, ninguém vai sair nas ruas e ninguém vai ver nada do que vocês estão fazendo ali pra recolher aquilo. Sem testemunha. E isso pra mim faz todo sentido. Eu sempre... Claro que tem casos assim que o blackout é ocasionado pelo próprio objeto que vem lá e de alguma forma corta a energia. Mas nesses casos que a gente tá falando, eu acho que sim, foi muito assim pra fazer aquela cortina de fumaça pra eles poderem trabalhar em paz. Pois é, e PH, você sabe, né, que lá no canal eu gosto, quando eu vou abordar um caso ufológico, eu gosto de pegar o Google Maps e mostrar o local, o máximo que eu puder aproximar para mostrar lá onde o fato aconteceu. Sim. E eu localizei a fazenda onde isso aconteceu, e ela fica muito perto da zona urbana, ela não fica longe. Então, eles teriam que camuflar isso de alguma forma. É curioso. É muito curioso. Novamente, pode ser uma coincidência? Pode ser uma coincidência. Mas qual que é a chance de, vários dias de luz funcionando e tal, não sei o que, cai uma nave, puf, acaba a luz. A nave some, puf, volta a luz. É muita coincidência? É muita coincidência. E aí tem pessoas na região que viram caminhões do exército ali. A gente falou do caso de Chupacabras aqui, né? O exército, o 20º Batalhão de Infantaria Blindado, sediado em Curitiba, esteve fazendo captura de criaturas de chupacabras em Adrianópolis e em Campina Grande do Sul. 2 cidades que somente uma vez na história viu movimentação militar. Uma vez na história, foi justamente na ocasião em que eles estiveram capturando chupacabras. Depois nunca mais estiveram lá, que nem em Varginha, né? Em Varginha você não vê militar andando nas ruas, né? Na ocasião do caso, Varginha, eles estavam nas ruas de Varginha. Milhares de pessoas viram isso. E depois nunca mais. Então aí, ó, como é que vai tampar o sol com a peneira, né? Isso é fato. Não tem jeito. Tá documentado. Então várias pessoas viram caminhões trafegando naquelas regiões lá onde o OVNI caiu. E é interessante que o OVNI caiu na fazenda Gravatá, a nordeste da cidade de Feira de Santana. Só que tem uma outra região chamada Lagoa Berreca. E os militares foram para aquele local também. Fazer o quê? Pessoas viram 2 caminhões militares e um Jeep indo naquela direção. Por quê? E também um helicóptero Bell, provavelmente do Salva Aeros, sobrevoando toda a região de Vale, onde passa o rio Salgado, o rio Pojuca. Ele estava vasculhando alguma coisa ali. Por quê? Tudo isso naquela data. E depois nunca mais aconteceu. Nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois. Aconteceu só naquela data, com várias pessoas vendo aquilo acontecer. E aí tem um relato de 3 pessoas, né? Uma senhora e 2 jovens que estavam andando na rua, em Salenópolis, lá na região, e viram um comboio do exército passando. E havia caminhões, aqueles caminhões de lona, né? De carrega tropa e outras coisas. Viram o caminhão passando, jipes com pessoas armadas, e viram um caminhão frigorífico, sabe? Para transporte de material biológico, viram um caminhão desse. E atrás do caminhão, numa plataforma, havia 2 soldados com colete à prova de balas que estavam armados. Por quê? O que tinha ali dentro que exigia tanta segurança? Caramba, velho. Caramba. E tudo isso, vê nos depoimentos que os ufólogos coletaram, se confirma na carta do soldado brasileiro. O soldado brasileiro, ele narrou vários detalhes interessantes aí da operação de captura. Mas peraí, rapidinho. Quem era o soldado brasileiro? O soldado brasileiro é um militar que não se identificou, que enviou cartas para os ufólogos, detalhando a operação de resgate da nave e dos tripulantes. Entendi. Ele não se identificou para manter a segurança dele, né? Sim, claro. E aí, esse soldado brasileiro, ele relata assim, ó, que ocorreu o apagão. E aí, pouco depois do início do apagão, chegou uma mensagem ao comando do 35º Batalhão de Infantaria, por volta de 5 horas e 30 minutos da manhã, que todas as folgas
daquele dia haviam sido canceladas e que era para sair com 3 caminhões rumo ao interior. E aí ele entrou num dos caminhões, trafegaram ali por 20, 25 minutos e ele calculou que seria a periferia da região de Feira de Santana. Não sabia exatamente o local, porque ele estava dentro da lona ali, ele não via o caminho, mas pela estimativa ele acredita que seja ali nessa região. E aí quando ele chegou lá, ele achou que era um alarme falso, porque estava tudo calmo e tudo, não havia fumaça, não havia incêndio, nada, nem que era de avião ali. Então ele achou que era talvez um treinamento, alguma coisa assim, mas ele viu que o comandante estava muito nervoso. E aí ele começou a ver que havia algo sério acontecendo. Esse comandante ele chegou pro dono da fazenda, onde eles pararam, e falou alguma coisa, e o dono da fazenda, já assustado, abriu a porta. E aí esse chefe, né, esse comandante, começou a falar rispidamente com o dono e tudo, e isso então já impôs o respeito, né, pro cara atender ali os militares. E aí os militares alguns começaram a vasculhar a casa e outros foram em direção a uma lagoa. Os que foram em direção à casa saíram carregando 2 corpos. De um ser pequeno, parecendo uma criança, mais cabeçuda e olho grande, e outro parecendo um bicho preguiça, mas eles viram que não era exatamente um bicho preguiça, né? Era alguma outra coisa, inclusive um dos militares falou que era seres de outro mundo. Eu vou voltar novamente e te interromper antes de continuar a carta militar brasileiro, porque no caso Varginha, lembrando que esse caso aconteceu 1 ano antes de Varginha, tá? Varginha aconteceu ali em janeiro e tal, mas em junho ou julho, não vou lembrar agora, uma operação feita no Rio Doce, uma varredura do exército capturou mais 3 criaturas. 2 normais, igual as meninas viram lá no muro de Varginha, mas uma delas era peluda. Pois é, tem esse relato de criatura peluda ali também, né? Sim. E tem outros casos de criatura peluda também, né? Lá em Caracas teve um caso em 1954 que um cara foi atacado por uma criatura peluda que saiu de um objeto voador esférico, né? E tem outros casos, o próprio chupacabras, né? Seria uma criatura peluda de origem alienígena, né? É estranho você parar a pensar que isso aí foi em 95, Varginha em 96 e chupacabra em 97. Pois é, olha só. É. E não vamos nos esquecer também do nosso episódio de contato com arcturianos, que o Diego descreveu uma criatura lá semelhante ao urso peludona e tal. Então, mais um relato de uma criatura cabeluda. Pois é. E aí, ó, trechos do relato da carta lá do soldado brasileiro. Atrás dele, outro carregava o que parecia uma criança de 6 ou 7 anos, bem franzina, possivelmente morta. Ambos os corpos foram rapidamente colocados na carroceria de um dos caminhões, assim como alguns pedaços de metal brilhante. Quando iam sendo colocados em sacos de lona plástica, um dos soldados fez o sinal da cruz e, junto com um palavrão, exclamou: "São bichos de outro mundo." Caramba, velho. É, meu amigo. Caramba. Esse episódio tá me fazendo pensar muito, porque o objeto que o fazendeiro encontrou lá era pequeno, era um objeto muito pequeno. Tanto que ele relata lá que ele puxou com um pauzinho, ele assim pra beira, que ele tava flutuando, ele puxou pra beira, era pequeno. Será que um objeto pequeno, assim, novamente, tô especulando porque eu não sei como é que funciona a engenharia dos nossos amigos alienígenas, mas será que um objeto tão pequeno assim viria de tão longe até chegar na Terra? Ou será que ele veio de uma outra nave maior, como se fosse uma pequena nave de reconhecimento ou uma sonda? A gente já especulou isso aqui outras vezes, hein? Eu acredito nessa hipótese que existe uma nave-mãe que fica em algum lugar camuflada ou até fora da atmosfera e vem essas naves menores aí para fazer as operações, né? Pois é. Ó, um outro trecho interessante da carta. Nesse instante chegaram 2 veículos e vários indivíduos à paisana, junto com 2 ou 3 oficiais da marinha, não me lembro bem, e se reuniram separadamente com o nosso comandante. Alguém cochichou que era do Serimar, Serviço Secreto da Marinha, ou Senimar, Centro de Informações da Marinha, e acabaram tomando conta da operação. Pelo menos foi o que me pareceu. O objeto foi carregado em outro caminhão, onde também subiram 2 dos que estavam à paisana e um dos oficiais da Marinha. Caramba, cara. É, meu amigo. A carta dele vai longe, hein? Uma carta extensa, né, dando detalhes da captura. Essa carta você pode ver na íntegra lá no portal Fenômeno. É só chegar no portal, escreve na busca no canto superior direito. Escreve lá Feira de Santana, você já vai encontrar o caso e aí você pode ler a carta na íntegra lá com todos os detalhes. Ô Jackson, eu vou ter que puxar sua orelha aqui agora, porque você tá comigo nesse tempo todo, mais de 100 episódios, até você não aprendeu. Vamos lá, Jackson, volta. Onde o pessoal vai encontrar o link direto do Fenômeno dessa matéria desse caso? Pô, PH, vai encontrar na descrição do episódio. Boa, obrigado. Eu sempre falo pra todo mundo aqui, tudo que a gente fala vai estar lá na descrição do episódio. Ao invés de você entrar lá no Fenômeno, você já vai lá, clica e vai sair direto na matéria, ó, lindo. E a carta é extensa, enquanto a gente tá gravando aqui, eu tava relembrando a carta e lendo, vale a pena ler porque ela dá muitos detalhes. Então corram lá
Inclusive, você tá preparando um vídeo também, né, Jacques? Já tá no ar um vídeo sobre esse caso. Inclusive, você vai colocar a localização toda e tal, mostrar pro pessoal, né? Então, lá no canal Fenômeno, no YouTube, corram lá, se inscrevam e assistam esse vídeo, que tá bacana. Isso, tá lá no canal Fenômeno. Tem todas as imagens, né, do caso e tem o local onde o fato aconteceu e tudo. Tá bem completinho o caso lá também. Então, tem um pulinho lá no Portal Fenômeno, lá no canal Fenômeno, né? Se inscrevam lá. E eu quero fazer um convite a vocês também. Vou aproveitar aqui, PH. Bora. Vou fazer um convite para vocês se inscreverem no canal Jackson Camargo. É outro canal que estamos lançando agora, só que esse canal ele tem um foco diferente. É um canal em inglês. Nós vamos divulgar a ufologia brasileira pro mundo. That's good, that's good. Yes, believe if you want. Então, vamos divulgar os casos, inclusive já postei o caso da Ilha do Caranguejo essa semana, né, que passou. Então, se inscrevam lá para dar uma forcinha pra gente ganhar uma relevância lá no YouTube e ajudar a ufologia brasileira a chegar em todos os rincões mundiais. É isso aí. Ô Jackson, quando a gente começou a bolar essa pauta pra gente gravar, a gente não tinha localização, né, da fazenda. Pois Era teoricamente um local secreto. E você falou comigo que você ia procurar e tal, e um dia você virou pra mim, me chamou e falou, PH, encontrei. A descrição bate, tem tudo ali e tal. Você me mandou uma foto do Google Maps lá pra ver a localização. E eu te perguntei assim, o que é isso aqui? Logo na direita aqui, que tem até uma estradinha que vai pra lá. O que era aquilo? Perto da fazenda que caiu o negócio. Pois é, PH, olha só, aí entra a questão da investigação, né? Eu fui em todos os artigos publicados sobre o caso para tentar localizar onde o OVNI teria caído, né? Para ver como estava atualmente e tudo. E em nenhum momento os ufólogos falaram, ó, o local é esse, fica em tal lugar, assim, assim, assado. Eles só davam um nome, Fazenda Gravatá. E aí eu fui em tudo quanto é lugar na internet e nunca encontrei qualquer registro de Fazenda Gravatá. Mas eu tinha informações, por exemplo, eles falavam assim em alguns textos, né? Na região tal existe um determinado comércio e fulano de tal estava ali e viu um helicóptero sobrevoando a região tal, a tantos quilômetros ao sul de tal lugar onde fica a fazenda do Sr. Beto. E aí eu fui triangulando todas as informações que iam aparecendo, né, de localização da queda. Até que chegou num momento em que eu tinha a imagem da lagoa, que eles divulgaram a imagem da lagoa, e tinha 3 possíveis locais de queda. E aí eu fui comparando cada um deles até que eu achei o local correto. Só que antes de chegar nesse local, eu tinha encontrado um outro local, possivelmente da queda, e aí eu mostrei pro PH, olha PH, esse aqui bate com a descrição, é uma lagoa e tudo, assim, assado, e mostrei a imagem para ele. E na entrada da fazenda, você tinha a estradinha se dividia e tinha a entrada da fazenda. E de frente para a entrada da fazenda, umas construções, e aí eu fui aproximando ali e descobri que ali é um clube de treino de tiro. Você sabe que quem dá aula geralmente nesses locais é envolvido com temas militares, né? Foi militar, alguma coisa assim. Isso me pareceu muito suspeito. Aí depois eu fui aprimorando a investigação e localizei o local da queda, realmente, que ficava a noroeste dessa fazenda. Então essa fazenda não é a fazenda do Beto. Mas, lembra que eu falei que o OVNI tinha caído na região da Lagoa Berreca? Uhum. A Lagoa Berreca é esse local. Aliás, que os militares tinham procurado feito uma varredura em outro local na Lagoa Berreca. A Lagoa Berreca é esse local, onde possivelmente possa ter caído alguma outra coisa, ou eles conduziram algum tipo de busca ali também, então algo aconteceu ali também, nesse local. Seria um segundo local de queda? Inclusive tem um dos textos que os ufólogos falam de um possível local de queda. Poderia ter caído mais alguma coisa. Ou algum outro tripulante que tenha pulado ali, se abrigado ali na região, alguma coisa assim. Mas é curioso, né? É muito curioso. Coisa de treinamento de tiro ali, exatamente na entrada de uma fazenda que está envolvido com o caso. É no mínimo suspeito. É, suspeito. Porque é um lugar muito isolado. Muito isolado. E a única coisa próxima ali é a fazenda. Sim. Eu até tinha ficado desapontado, né, quando eu vi, puxa, então não é aquela fazenda ali, mas depois, analisando outros escritos dos ufólogos lá, aí, pô, não, então aquele caso também tá envolvido, aquela fazenda. Agora, pra quem duvida do envolvimento dos americanos e tal, nesse tipo de caso, que eu também tenho certeza que a gente não citou aqui em nenhum momento presença americana, mas eu duvido que eles não estivessem junto ali em algum momento, pelo menos indicando o que eles deveriam fazer. Muito provavelmente tiveram, né?
Sim, muito provavelmente. Por que eu tô falando isso? Porque hoje nós estamos gravando esse programa no dia 2 de dezembro. Hoje à tarde apareceu um tweet de um desses canais gringos aí que estão divulgando o David Grush, postando informações de denunciantes daquele esquema lá de acobertamento de OVNI nos Estados Unidos. E ele falou que recentemente apareceu um denunciante e que ele deu um depoimento completíssimo e contou tudo. Eu vou deixar para você falar para os nossos ouvintes, Jackson, quem era esse denunciante da vez. Pois é, PH. Então hoje apareceu a notícia de que o piloto do avião que veio buscar os corpos resgatados em Varginha estava vindo a público para prestar suas declarações. Confirmar o que ele tinha, a missão que ele teve naquela data. Desculpa o palavrão, já vi gente reclamando nos comentários do palavrão, mas não teve como segurar. Não teve. Cara, se isso aí ele vier e falar tudo, vai ser uma bomba, cara. Vai ser uma bomba. Pois é, vai abalar as estruturas, e eu acredito que ele já deu as declarações, isso já deve ter gravado, já deve estar registrado em várias formas, até porque se alguém tentar silenciar ele, já tem os registros prontos aí, e não há como conter isso, né? Não, o cara lá que divulgou, ele falou, ele tá participando de uma entrevista com um outro ufólogo. Uhum. Parecia que era uma live no canal de um outro ufólogo. Aí ele falou, não, eu tive acesso ao depoimento de um denunciante que ele falou que era um piloto da Força Aérea Americana e que ele que pilotou o avião que veio ao Brasil buscar os destroços do acidente de Varginha junto com 2 corpos. Ele ainda falou que eram 2 corpos. Então. Falou, são 2 corpos e restos de destroços. Então, meu amigo, isso aí já está gravado, tá lá. Eu não sei se isso aí vai vir a público assim de forma integral, mas se isso aí já aconteceu, isso aí já tá correndo lá nos bastidores e essa notícia uma hora vai dar merda aqui pro nosso lado. Pro nosso lado, merda que eu falo militar, sacou? Sim, sim. Cara, vai ter uma hora que vai ser inevitável, cara. Essas revelações vão vir de todo lado aí, as pessoas vão falar e vão falar e vão falar e o governo vai ser obrigado a abrir os arquivos, cara. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. O Brasil tem muita coisa assim, vamos pôr de forma oficial, ufológica, registrada, Operação Prato, Noite Oficial. Eles têm muita coisa. Então, se isso aí for liberado de alguma forma, meu amigo, acabou. Eu tô torcendo pra esses denunciantes dos Estados Unidos meterem lenha na fogueira mesmo e deixa o bicho pegar. Eu até comentei lá no grupo hoje que o Rony tá fazendo um trabalho magnífico dessa cobertura lá do Senado dos Estados Unidos. Uhum. O Rony vai estar aqui, nós vamos bater um bate-papo aí de retrospectiva ufológica, nós vamos contar tudo que rolou durante o ano. Então essas histórias todas a gente vai contar com mais detalhes. Mas ele colocou uma espécie de corte dos melhores momentos da audiência que rolou essa semana lá, com os denunciantes. E uma parte da audiência é justamente um dos deputados lá falando que eles não entendem o porquê de todos estarem querendo impedir isso de vir à tona e ser divulgado. Porque eles afirmaram durante anos que nunca existiu nada. Se não existe nada, por que ninguém pode falar então? Se estão tentando esconder, é porque alguma coisa tem. Óbvio. Pô, PH, o que esperar, né? O que esperar agora do futuro, cara? Fica a minha recomendação aí pro alto comando das Forças Armadas Brasileiras, né? Não tem pra onde correr. Sim. Então, venha se unir aos ufólogos, a gente está de braços abertos aí pra ajudar vocês a preparar a população mundial, ou pelo menos a brasileira, pra essas revelações e minimizar todos os efeitos que possam surgir dessas revelações que são inevitáveis. Exatamente. Principalmente se os caras resolverem, de repente, dar as caras, né? Pousar em algum lugar aí publicamente. Então, nós temos que estar preparados. E eu acho que os ufólogos estão na vanguarda e são as melhores pessoas a atuar nesse sentido aí, em parceria com outros órgãos aí. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui agora, porque igual eu falei, nós vamos gravar um episódio de retrospectiva ufológica e eu pretendo abordar isso. Mas, ultimamente, eu tenho recebido muito relato de pessoas que têm visto destacamentos militares ou aviões, helicópteros militares sobrevoando a esmo, sem nada assim planejado, sem saber de treinamento, voando ali. E, geralmente, depois que pessoas relatam alguma coisa. Eu tenho falado que eu tenho visto coisas aqui em Belo Horizonte, na Serra do Curral. Não vi mais, eu vi já tem algumas semanas, quase um mês aí, mas não vi mais. Mas, a coisa de 3, 4 dias atrás,
Eu tava ali mexendo no quintal ali de casa, no jardim, e eu escutei um barulho de um helicóptero muito forte, muito forte. Eu falei, pô, ele deve estar muito baixo ou alguma coisa assim, porque eu achei que era helicóptero de televisão. Tem um heliporto aqui próximo da minha residência, ele fica justamente próximo à Serra do Curral, ali tem um heliporto. E eu olhei pro céu, quando eu olhei pra cima, passou por cima da minha casa um helicóptero militar, grande, camufladão. Eu nunca tinha visto. E como eu falei, outras pessoas vieram me falar, PH, eu vi aqui caças voando, pessoas filmaram caças, filmaram aviões grandes militares voando. Você, né, Jackson, um tempo atrás você viu um destacamento militar passar pela sua porta aí durante alguns dias, durante a semana, sem motivo aparente. Pois é, PH. Ó, só falando sobre esse caso, aqui a rua onde eu moro, ela é meio que sem saída, porque é bem na entrada do antigo autódromo de Curitiba. Então ali havia um autódromo que já destruíram, vão construir ali um condomínio de luxo ali no local, e pra frente disso é um rio, e depois disso é Curitiba, é a divisa ali, né? Então tem uma área de vegetação e essa construção. E aí, em 5 ou 6 dias, passava um comboio militar vindo de manhã, e depois ele ia embora no final da tarde. Então eram vários caminhões, havia um carro que era tipo uma ambulância, alguma coisa assim, e jipes, e né, não teria o porquê eles estarem ali naquela região. Não é nem área de treinamento ali, não tem espaço para um treinamento militar ali, até porque é cercado de casa, por todo lado ali, né? Você só tem a área do autódromo e a área de terreno perto do rio ali, que não poderia fazer um treinamento ali, por causa da população em volta. E ficou vários dias, e aí chegou um dia que eu me fezei, né? O que tá acontecendo ali? E aí fiz as filmagens, até mandei pro PH, mostrei os veículos passando aqui em frente de casa, e muito estranho, eu realmente não sei dizer por que eles estavam ali. A gente pode parar assim, especular, exercício militar, eles passaram porque tinham que fazer um deslocamento e tal. Só que o meu ponto, novamente, ficou muito tempo sem nenhum desses lugares. Você já tinha visto isso aí antes? Não, só nessas ocasiões. E depois daquela vez, o vídeo que eu te mandei foi a penúltima vez que eles passaram. E depois disso, nunca mais. Faz o quê? Faz uns 2 meses já que eu te mandei o vídeo? Mais ou menos isso. E igual eu nunca tinha visto um helicóptero militar aqui nem nada. A gente tá tendo um volume de avistamento muito grande ultimamente. Nos últimos meses, todo dia eu recebo 3, 4 vídeos de pessoas vendo coisas. Outro dia mandaram lá no grupo. Um ouvinte me mandou no privado, falou assim, PH, olha isso aqui, acabou de acontecer. Aí eu te mandei, você falou assim, é da mesma cidade, já me mandaram também. Então, cara, eu não sei se tem alguma relação a ver com esse aumento dos avistamentos de coisas por aí, e esse aumento também de movimentação militar. Pode não ser nada relacionado? Pode não ser nada relacionado, mas é uma coisa que me chama a atenção. Não passa batido. Ainda mais a gente, né, Jackson, aqui tá mergulhado nesse assunto o dia inteiro, então tudo pra gente chama atenção. Pra muita gente pode passar despercebido e tal, mas a gente que tá ligado nisso o dia todo e sabe da rotina, onde a gente mora e tudo, quando acontece uma coisa dessa, é atípico. E geralmente tá ligado a algum avistamento recente. Vai saber o que eles estão arrumando, vai saber. Então esse foi o caso Feira de Santana, um caso que aconteceu antes de Varginha, e me faz assim pensar muito se Varginha teve alguma relação com esse caso, se o Chupacabras que veio logo depois também tem alguma relação, se isso tudo tem alguma relação com a noite oficial, objetos menores e tal, enfim, de repente nós já falamos várias vezes, pode estar tudo interligado e a gente não se dá conta, né? Vai saber. Mas para tirar qualquer dúvida que vocês tenham desse caso, dê uma corrida lá na descrição do episódio. Eu vou deixar lá linkado, como nós falamos, essa matéria lá do Fenômeno sobre o caso Feira de Santana. Vou deixar linkado também o vídeo do Jackson, lá do canal Fenômeno no YouTube, com essa matéria, um vídeo. O Jackson pegou fotos recentes lá do Google Maps, localização da fazenda, tá tudo lá certinho. Se inscreva no canal novo do Jackson, que ele já citou aqui também. Dê uma moral lá para ter um alcance legal no YouTube. Beleza? E na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente vai ser super bem-vindo. Já aproveita, entra no Apoia-se, entra no nosso grupo do WhatsApp, corre lá, vão trocar uma ideia com a gente. Muita gente entrou esses dias, agradeço todo mundo lá e principalmente entrou para trazer relatos. Nós estamos preparando um episódio especial só com relatos de lobisomem. Chegou muita coisa que vai fazer vocês perderem o sono. Aguardem. E lá na descrição do episódio também tem o link da nossa loja. Sim, ela finalmente entrou no ar, está lá. Tem alguns modelos, nós estamos
aumentando ali o acervo de modelos e de coisas que estão lá. Então deem uma conferida, dá uma olhadinha lá, tem muita coisa bacana. Skinwalker.com.br, Skinwalker com Y. O link vai estar na descrição do episódio também. Então é isso, valeu, nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. E nunca é demais lembrar, aqui só contamos as histórias. Acredite, se quiser.